Media Market Podcast começando por aqui. Eu sou a Luísa Teleste e você já sabe. Aqui a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje subiu uma ótica que a gente gosta bastante. Vamos trocar uma ideia sobre franquias com o Marcos Mendes, que é sócio e gestor da Orthodontic e também diretor de expansão da Dugas Delivery. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Boa tarde, obrigado Lu. É sempre muito gratificante falar sobre negócio, sobre franquia, sobre gestão, vendas, tudo que eu percorri ao longo dessa minha trajetória empreendedora. Espero responder à altura aí ao nosso bate-papo. E estou aqui para compartilhar o que deu certo, o que não deu certo, para a gente poder colaborar, né, com os empreendedores, com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. De fato, assim, quando teve, na verdade, para nossa audiência que está nos acompanhando entender o contexto, quem indicou a participação do Marcos aqui foi um colega nosso de Grupo ND e ele só me falou a história, nem me falou quem era, nem me falou marca, eu falei, não, vamos chamar ele. Acho que a gente precisa contar a história, porque tem muitos empreendedores que também nos ouvem, que precisam entender melhor sobre expansão, sobre mídia, sobre marketing, mas também sobre essa atmosfera, né? Esse ecossistema. Não é uma trajetória fácil, não é uma jornada fácil. Então, até queria já começar te pedindo para compartilhar um pouquinho com a gente dessa trajetória, assim. Beleza, Lu. Vou começar a história de trás para frente. Então, hoje, né? Fica mais fácil de entender hoje. Então, eu sou sócio e gestor, né? Então a gente tem um grupo com alguns sócios e nesse grupo a gente tem clínicas odontológicas, então são 5 clínicas odontológicas, mas sob o mesmo guarda-chuva a rede de franquias Dugas Pizza Delivery. Na clínica odontológica são mais de 8 mil atendimentos mês de ortodontia, né? Fora parte de atendimento de clínica geral e tal. E na parte da pizza, da rede de franquia, são 22 unidades comercializadas até o momento e são 12 unidades em operação. E agora vai inaugurar mais agora Balneário Camboriú semana que vem e bairro Casa Verde, São Paulo, na semana que vem. Então a gente vai ficar com 14 unidades em operação da rede de pizzaria, né? Só que hoje, né, olhando esses números e tal, bacana, muita coisa, mas nem sempre foi assim. Né? Eu comecei a minha trajetória. Por que eu tenho as clínicas odontológicas? Né? Eu sou formado dentista, me formei lá em 2010 e eu me formei sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, né? Queria empreender. Já lá no finalzinho da faculdade eu já queria ter uma clínica. E foi isso que eu fiz. Me formei e abri o meu primeiro consultório. Então, botei o jalequinho lá e fiquei, né, o meu professor de faculdade, eu lembro, né, que tinha uma matéria lá que era de marketing, não sei o quê. Aí o professor falava assim, você tem que ter um consultório, um ponto bem movimentado. Eu falei, beleza, então, né, então eu vou botar o meu consultório num ponto bem legal, perto de banco, que eu sei que tem bastante movimento de pessoas, e vai dar tudo certo. E aí, beleza, montei lá uma portinha, botei o jalequinho e fiquei lá esperando. E deu um ano e a coisa não aconteceu, né? E é óbvio, hoje eu entendo por que não aconteceu. Porque na época eu só tinha, né? Eu sempre costumo dizer que a empresa tem 3 pilares que a gente precisa ir construindo ela, né? São a base de qualquer negócio. Que é a parte operacional, que era só a que eu tinha. Eu tinha a parte operacional, que eu me formei dentista, então eu sabia mexer em dente, sabia atender paciente. Só que eu não sabia os outros 2 pilares super importantes, que é o administrativo, para você conseguir administrar, e o comercial, que era para trazer dinheiro. Então, eu não tinha esses pilares e quando você não tem isso, você quebra, né? Então, quebrei e na época foi bem difícil, mas hoje eu vejo que foi um baita de um aprendizado. E aí lá, depois daquilo, aí vendi as coisas para pagar as dívidas e tal. Fui trabalhando lá e cá para conseguir dinheiro e sempre com aquele mesmo sonho. Pô, será que, né, não é para mim o sucesso? O que houve, né? Por que eu não posso empreender também? E fui atrás disso. E aí, foi onde cruzou o meu caminho com franquias. Isso já em 2014 para 2015 ali. Então, 4, 5 anos depois, eu comecei a estudar sobre franquia, porque eu pensei, bom, eu só sei a parte operacional. E eu já entendi na prática que é só a parte operacional não adianta. Porque eu vou quebrar de novo. E aí, eu comecei a estudar sobre esse mundo de franquias. E aí, cara, foi onde eu costumo dizer que a minha venda dos olhos, eu tirei essa venda dos olhos, que eu encontrei um mundo que eu não conhecia, que é justamente para aprender sobre esses pilares, essa construção da empresa
desde o começo, né? Como que faz a parte do marketing, a parte de liderança, de gestão de pessoas, como contratar, como gerir essas pessoas, como fazer essas pessoas performarem, como criar uma cultura de resultado dentro da empresa. Então, tudo isso, nossa, que mundo Foi se maravilhoso. abrindo um mundo novo. Exatamente. Legal. Daí eu comecei a estudar e aí, a partir de então de 2000, faz 10 anos que eu tô nessa jornada aí abri minha primeira franquia na mesma cidade, ou seja, na mesma cidade que eu quebrei, eu abri outra no mesmo setor, segmento odontológico, mas aí já com a parte, já entendendo do negócio, aí com a franquia, aí eu consegui ter sucesso e tem essa clínica até hoje lá, né, há 10 anos. Então, ou seja, às vezes a pessoa fala, mas o negócio é ruim. Cara, eu fico meio assim, será que o negócio é ruim ou é o gestor que não entende, né, do que tá fazendo? Então, às mas vezes é difícil, né, de admitir que a gente erra também. É difícil. Eu tenho um grande amigo que sempre fala, eu já falei 3 empresas. E aí todo mundo fica, que horror, por que você fala isso? Ele, cara, eu falo isso porque agora eu sei como não falir. Exato. Simplesmente. É um grande aprendizado. Não tenho vergonha. Eu acho que foi muito importante. Isso ele falando, né? Eu acho que foi muito importante na minha trajetória, na minha jornada, isso ter acontecido. Que bom que eu pude me reerguer e agora eu não tô quebrando a minha empresa. Nem a de ninguém. Então, essa parte de franquia, então foi ele que começou. Então, eu já tô no mundo do franchising aí há quase 10 anos. E aí começa, né, a inquietude. Eu sou um cara, eu não sei se isso é um ponto positivo ou não, mas eu sou muito inquieto. Então, eu sempre tô tentando ser um pouquinho melhor do que eu já fui ontem, né? Então, tô sempre tentando buscar coisa e tal, aprender um pouco mais. Esse ano eu já fiz um monte de curso, um monte de mentoria. E quando eu abri essa franquia e depois fui abrindo outras franquias, porque daí o meu sonho era ser um multifranqueado. Eu falei, cara, vou escalar, preciso escalar, então eu vou escalar com novas unidades. Claro. Aí comprei outra franquia de clínica odontológica também, daí depois eu fui pro ramo de estética e tal, que daí depois eu revendi ela para fazer, né? A gente faz esse tipo de repasse e tal, vende para ganhar um pouquinho também. Enfim, aí o cara vai vendo o que faz mais sentido e tal. E aí chegou em 2018 para 2019, daí eu falei, tô com as unidades aqui, tá legal. Mas eu tô aqui na minha região. Uhum. Será que não dá pra fazer um negócio pro Brasil inteiro? Por que não? Por que não? Se eu consigo aqui e tal, por que a gente não pode fazer um negócio nacional? Uma expansão nacional? Eu falei, bom, começar um negócio do zero, legal. Fazer todo o branding, fazer toda a marca, criação e tal, produto. Mas, cara, tem tanta marca boa aí que talvez... com o meu toque ali, a gente pode, de repente, expandir isso nacionalmente. E aí, em 2018, a gente estava... Isso antes da pandemia, o delivery... Hoje, o delivery é um modelo, né? Uhum. Antigamente, ele não era tão difundido do jeito que é hoje, né? Então, lá em 2018, eu não tinha muito esse hábito do delivery, de pedir comida em casa. Era uma coisa a gente... né? Só que eu era recém-casada, minha esposa, a Lu, ela... sempre... tu não conhece a Douglas, a pizzaria? Tu conhece a pizza da Douglas? Pizza da Douglas? Não, conheço o dono lá, né? Porque o dono da pizzaria, a mãe dele é amiga de infância da minha mãe. Eu assim, não, conheço, assim, né? De bater um papo mais de longe, não era uma coisa... Não era um conhecidão, assim, que eu tinha a intimidade, né? Ele, não, legal. Bom, vamos pedir então, vamos pedir essa pizza. Bom, chegou essa pizza lá em casa e eu já vi que era diferente. Falei, cara... sabor, né? Nossa, nunca tinha visto uma pizza do delivery assim, chegando quentinha, no padrão, né? A embalagem legal, diferente. Eu falei, bom, deve ser sorte, né? Foi sorte aí, deu alguma coisa. Aí na outra semana a gente pediu de novo e veio no padrão, na outra semana de novo e no fim eu sou cliente até hoje, desde 2018, né? E aí, naquela inquietude de montar negócio, daí a gente, enfim, 2019 ali... Aí, num bate-papo com a minha esposa de novo, porque ela sempre me ajuda nessas minhas inquietudes, sempre é minha parceira nisso. Daí, ela assim... Cara, e a Douglas? Será que não rola, de repente, fechar um... né? Será que não é um produto, talvez, que você possa levar e tal? Lá. Eu falei, cara, pode ser. Vamos lá. Aí, bati na porta lá dos fundadores da marca. A gente trocou uma ideia, daí... Enfim, como tinha essa questão da minha mãe, com a mãe do Vavá, né? Enfim, ó... E aí a gente começou a entender um pouco mais o negócio e, cara, me apaixonei por aquela cozinha lá. E falei, Vavá, ó, a tua pizza é uma pizza diferente. Ela é diferenciada. Eu acho que ela é muito boa pra ficar só em Criciúma, aqui em Santa Catarina. Eu acho que a gente podia levar ela pro Brasil todo. O que você acha? Falou, cara, eu tenho esse sonho também.
Só que eu não entendo nada de franquia. Minha paixão é pizza, ele falou pra mim. Minha paixão é fazer pizza. Eu sou apaixonado por isso aqui. E a esposa dele também, que são os 2 fundadores, né? O Vavá e André, que hoje são meus sócios. Ela assim, cara, a gente é apaixonado por isso, só que a gente não entende franquia. A gente tem um sonho, mas... Eu falei, bom, eu não entendo nada de pizza. Sei que a pizza de vocês é maravilhosa, sensacional. Eu não entendo nada, mas eu já sei que o produto é de qualidade. E depois, agora vendo isso na prática, eu entendi realmente que o produto é de qualidade. O processo é de qualidade, vocês têm esse amor, essa paixão pela qualidade, por entregar para o cliente uma pizza de alto nível. Eu falei, eu entendi isso na prática aqui, agora vendo. E eu não entendo nada de pizza, mas eu entendo de franquia. Então, por que não a gente unir as duas coisas? A tua paixão por pizza, a minha paixão por franquia, que foi o que mudou a minha vida. Eu era um dentista frustrado e por meio da franquia eu consegui crescer na vida profissionalmente, mudar, né, aquela minha realidade. Falei, cara... Tá aí, o que você acha? E aí a gente se uniu, criamos a sociedade, criamos a Dugas Franqueadora, daí, que é uma outra empresa que você precisa... Porque daí tem a pizzaria matriz e tem a franqueadora, né? E aí vender franquia é diferente de vender pizza. Então, porque na franqueadora a gente vende negócios, né? Então... E aí agora o resto é o que a gente tá vendo aí, né? A gente vai estar construindo essa jornada. É muito bacana, a gente tem uma relação muito, muito bacana agora com os filhos também, porque daí é o André, o Vavá, o Duda e a Gabi. Aí a gente... uma empresa familiar, tipo... Empresa familiar, sucessão. Que exatamente. legal. E a família é um valor pra gente, claro. Então a gente tá sempre junto lá e viramos uma grande família agora, né? Já teve até reunião de lavagem de roupa suja e tal, e a gente vai se unindo e vai falando e vai... ajeitando a rota, né? Porque é sempre isso. A empresa, há um ano atrás, ela tinha... sei lá, 10 unidades, já dobrou de tamanho, daqui a pouco já vai ter 30, vai ter 50, então ela vai, a franqueadora, né, quem tem franqueadora, o negócio escala rápido, então a gente tem que agir rápido e tá sempre em reuniões e ajustando tudo bem certinho pra gente poder entregar o melhor pros nossos franqueados, né, essa é a ideia, e pro cliente lá na ponta, né. Com certeza. Então hoje na rede a gente tem aí 14, 15 mil pizzas entregues por mês, é muita coisa, né, então a gente tem que deixar o negócio bem ajustado. Bem estruturado, né? Até para que tu não quebre a expectativa do cliente que tá lá na ponta. Porque, enfim, eu sou totalmente leiga nesse universo de franquias, mas eu imagino que deva ser um dos maiores desafios, e aí você me corrija se eu estiver errada, manter este padrão conforme o número vai escalando, que é o objetivo, né? Exatamente. Esse desafio é assim, a franqueadora, ela vira uma grande escola, porque a gente tem que replicar o que deu certo aqui, o que tá dando certo nas unidades, e a gente tem que replicar para uma pessoa que nunca fez pizza na vida. Então, o desafio é esse. Então, a gente tem que puxar o franqueado e falar, cara, a partir de hoje a gente vai fazer isso e isso. Então, a gente tem alguns modelos, né, de ensino. Então, a gente tem a Universidade Dugas, que é um sistema que a gente tem, que tem lá as nossas videoaulas. A gente tem lá na pizzaria, tem um tablet que fica dentro da pizzaria, que de repente o franqueado tá lá, ou ele... tá fazendo outra coisa, o colaborador, sei lá, esqueceu como que faz a pizza de frango catupiry. Ele vai lá na Universidade Dugas, no tabletzinho, clica no botão lá, tem um videozinho de 20 segundos, frango catupiry, a sequência, exatamente. Então a gente teve que montar todo esse processo para facilitar. Manter o padrão de qualidade, claro. A passagem do know-how que é o desafio da franqueadora para o franqueado. Esse é o maior desafio, gente. Como que a gente passa o know-how, como que a gente faz o pacote que deu certo, como que a gente faz o cara executar. Então essa execução, e o franqueado tem muito dessa responsabilidade de entender que ele precisa seguir aquele processo. Porque é a receita do bolo, né? Então, se você fazer um bolo de chocolate sem o trigo, vai ficar diferente, né? Talvez não fique bom. Então, a gente precisa falar, cara, segue a receita aqui, segue o processo aqui, que a tua probabilidade é de dar muito certo aqui seguindo essa receita. E é engraçado porque eu passei isso na prática. Porque eu fiz isso. Eu tive um negócio, tentei sozinho, quebrei a cara e aí fui pra franquia, segui o processo e deu resultado. Então, cara, segue o processo, executa as estratégias que a gente pensou por muitos anos. A gente errou muito. Não precisa ser errar agora. Pra que você pudesse acertar, exatamente. Então, esse é um papo que a gente tem, né, mais de conscientização, né, das pessoas. Porque às vezes tem gente, como eu sou diretor de expansão, então eu estou na frente da expansão. Então eu converso com alguns empresários, alguns investidores. E tem cara que acha que é renda passiva mesmo. Vou botar o dinheiro e vai ficar. Eu falei, cara, não é assim que funciona. É uma renda ativa. Você vai ter que trabalhar, formar um time, o time vai ter que fazer a empresa. E depois que o time, se tiver tudo bem certinho, criar uma cultura
correta, de desempenho, de bater meta, as pessoas entenderem o que eles têm que fazer, tudo bem certinho, aí sim, aí depois ela começa a ficar mais tranquila, você começa a ter mais liberdade. Mas no começo, é muita energia que você tem que botar, é um bebê que tá nascendo, né? Eu sempre uso essa analogia também pra eles, cara, nasceu a criança agora, não sabe tomar banho, não sabe comer, tem que trocar fralda, o negócio é exatamente a mesma coisa. Quando eu inauguro um negócio, quando eu inauguro uma pizzaria, cara, acabou de nascer aquela empresa. Então, ela tem uma demanda do gestor, uma energia que a gente precisa colocar ali dentro, muito grande. Depois que vai crescendo, que vai tendo mais autonomias, que os processos vão sendo executados, aí fechou. Aí você Já começa, anda com as próprias pernas. Exatamente. Aí a gente começa, a gente como pai, como dono da empresa, a gente começa a ter mais tranquilidade, que daí ele vai se encaminhando, né? Então... Sensacional. A gente teve a oportunidade de conversar aqui com alguns franqueadores, até do mesmo segmento. A gente já conversou um pouquinho com a Odontotop, com o V4, que não é do mesmo segmento, mas enfim, com a KNN. E cada um deles tinha um modelo diferente para trabalhar a marca. Enfim, a V4, por exemplo, abraça totalmente a operação e aí os franqueados precisam executar conforme eles passam. Cada um tem um direcionamento. Tu compartilharia com a gente como que vocês normalmente trabalham lá nesse quesito? Como é que funciona lá? A gente tem já a estratégia de marketing, a gente tem uma pessoa interna, né, de marketing, que é a nossa sócia, a Gabi. Então a Gabi, a gente faz uma reunião no início de ano para a gente fazer todo o planejamento do ano, né? E depois por trimestre, a gente vai organizando a parte de, tem que ajustar alguma coisa, então... E a parte para os franqueados, então a gente tem um calendário de marketing que a gente faz as sugestões de algumas campanhas e algumas campanhas são obrigatórias porque a gente entende que tem campanha que dá resultado. Claro. Né? É por isso que existe o calendário do comércio, né? Você precisa seguir algumas que é onde você tem um boom de vendas e tal. Então, a gente tem esse calendário para os franqueados seguirem, tem uma plataforma onde ele pode baixar a imagem lá, quero fazer a imagenzinha da pizza tal, não sei o quê. Então, a gente tem um sistema integrado onde ele pode acessar lá. Isso facilita muito porque com certeza, a franquia, eu sempre costumo dizer, a franquia é um atalho. Então, se você quiser ir sozinho, você vai ter que criar tudo isso do zero. Né? Toda a parte de marca, de cor, enfim, de fonte, o nome. Então, isso é muito trabalhoso. Quem não quer passar por esse trabalho, pega o atalho da franquia que já tem isso já pronto, já te entrega e você só segue. Só que são perfis de empreendedores diferentes. Então, no nosso caso, ele consegue fazer... não precisa inventar as coisas. É só ir lá no sistema, baixar e postar lá no Instagram dele e tal. E também a gente tem a questão do marketing digital. A gente entendeu que tem muita agência que a gente contratou. A gente vai fazendo os testes e tal. E tem muita agência que tem muito cliente. Tipo, o cara tem lá clínica odontológica, ele tem barbearia, ele tem clínica de estética, ele tem salão de beleza e tem a pizzaria. E aí a gente vê que o resultado da pizzaria não é aquilo ali. Porque como ele difunde muito, sim, e a pizzaria tem as suas particularidades. Com certeza. Então o que a gente fez? A gente contratou um gestor de tráfego para dentro da franqueadora para poder... Para cuidar das unidades todas. Legal. O cara só toca pizzaria, ele só mexe em pizzaria. Então a gente contratou mentoria para ele fazer de pizzaria que fatura 500 mil, a pizzaria que fatura 100 mil. Então a gente consegue entender o que esses top fazem para a gente poder executar também na nossa pizzaria para performar o nosso franqueado. Né? Então o nosso propósito é que o cara... Né, que o empresário ali, o investidor que investiu na franquia tenha sucesso, porque se ele tiver sucesso, a gente tem junto sucesso. Com certeza. Então a franquia é legal por conta desse ganha-ganha, realmente é um ganha-ganha. Não, e facilita muito, tu tem um especialista que tá dedicado olhando para todos, porque aí mesmo que sejam em lugares diferentes do país, vai ter um padrão, né? Daí tu já consegue também acender as luzinhas de alerta nas unidades que talvez não vão tão bem, ou replicar um modelo que funcionou legal em alguma unidade específica. Sensacional. Perfeito. É isso aí. Gostei de conhecer mais um pouquinho sobre o modelo de vocês. Conta pra gente, porque aí acho que nesse momento quem tá nos ouvindo agora, de repente, pode ser também um interessado em se tornar franqueado. Como que é esse processo, assim? Enquanto tu falava, ao longo do episódio, eu tava aqui pensando... Cara, o Marcos, enfim, as pessoas da equipe dele vão ter que despertar muito a confiança desse franqueado para que ele possa seguir o processo de forma assertiva, para que ele possa dedicar tantas horas da vida para crescer esse negócio mesmo, né? Delicado? A tomada de decisão de comprar uma franquia é uma jornada diferente, né? Então a gente quer... Eu sou vendedor, né? Então
Para vender high ticket, porque a gente vende um negócio, o nosso negócio ele vai de 159 a 199 mil, né? Para você montar uma unidade completa. A de 159, o que muda a diferença? É a estrutura, né? Você tem a mais barata, ela tem uma estrutura um pouquinho mais enxuta, uma fachada mais simples, uma recepção pequena e tal, mais dark kitchen, que a gente chama, aquela cozinha industrial, escondidinha e focada no delivery. E a gente tem a unidade um pouquinho que é de 199, que ela tem uma fachada um pouquinho maior, daí a gente tem franqueado que botou LED e tal, fica bonita pra caramba, a recepção grande pra de repente o cliente ir lá, retirar a pizza, aí o cara já fica ali um pouquinho, toma uma cervejinha e tal. Então tem esses dois modelos que a gente pode trabalhar, né, conforme a vontade da pessoa, né, do candidato à franquia. Então o primeiro passo ele vai entrar na nossa, como é que é a nossa jornada de prospecção de candidatos, né? A gente faz o marketing digital, ele acessa a nossa página, identifica, ele faz aquela filtragem, pô, gostei, não gostei, quero entender mais. E no nosso caso a gente tem um grande diferencial, que a gente é uma pizzaria que não precisa de pizzaiolo, né? Então o pessoal vem, como assim, né? Não, porque a gente mapeou, a gente fez todo o processo para que a gente não dependesse de uma mão de obra. E é engraçado que, como eu venho de franquia, sou franqueado ainda, de outra rede, eu sei onde cola perto do franqueado, né? E quais são as dores que eu senti? Bom, clínica odontológica, eu tenho uma mão de obra que é o dentista especialista, a mão de obra mais cara. Sim. Eu tenho uma sala comercial para botar aí 4, 5 cadeiras, mais um raio-x grande, eu preciso de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados. Grande, aluguel caro. Eu preciso de uma equipe grande, 15, 20 pessoas, 25, 30 pessoas para tocar aquela operação toda. Muita gente. Então, o que a gente fez com a pizzaria? Todas as dores que a gente passou, a gente falou, cara, e se a gente tirar essas dores? E se a gente diminuir, fazer uma gestão mais enxuta? Pizzaria, 65, 70 metros quadrados, máximo 100, estourando, 100 metros quadrados. Pô, beleza, já é um aluguel mais baixo. Não preciso estar lá no centrão, porque, né, eu sempre falo, né, a gente está na avenida mais movimentada do mundo, que é o digital. Então, eu não preciso de passantes, pessoas ali, claro, igual, sei lá, uma loja de roupa, que o cara trabalhar tem que... bem, né? Delivery é tranquilo. Exato. Então, eu não preciso estar lá na frente da galera que o aluguel, sei lá, é 15 mil reais. Bom, eu posso puxar ela mais pro ladinho aqui, que eu consigo um aluguel de 2,5, 3,5. Opa, já diminui bastante, já enxuga a minha operação. Eu já tenho uma operação mais fácil de tocar. Não preciso da mão de obra especializada do pizzaiolo. Opa, diminuo também folha salarial, fico com o meu negócio mais enxuto aqui, mais enxugadinho. Então, todas as dores que a gente passou lá para escalar com clínica odontológica, era uma coisa muito cara, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir para o nosso franqueado ele ter uma gestão mais na mão, mais intimista ali, conseguir ter um negócio mais enxuto para ela tracionar rápido. Eu lembro que lá em 2015, que eu montei minha primeira clínica, eu levei 12 meses, ou seja, 1 ano, para atingir um ponto de equilíbrio. Nos negócios, o ponto de equilíbrio é quando a receita se iguala às despesas. A receita do que você vende para os seus clientes, o dinheiro do cliente, ele paga todas as suas despesas. Eu levei 12 meses. Na pizzaria, o ponto de equilíbrio, a maioria das unidades, ela bate no primeiro mês. Que sensacional! Por quê? Porque a gente já faz a campanha de marketing antes. Fora da curva também, esse break-even aí. A gente tem, mais ou menos... É isso assim, tem que seguir aquele negócio ali. Confia no processo. Exatamente, porque se o cara mudar a rota, esquece. Por quê? Porque tudo foi estudado. Então a gente tem um número de ponto de equilíbrio. 45, 50 mil de ponto de equilíbrio. Se o cara botar o aluguel dele dentro do plano de negócio, se ele conseguir se ele botar a folha salarial dentro do plano de negócio, se ele comprar os insumos que a gente tem que comprar nesses fornecedores aqui e tal. Então se você fizer dentro do plano, é ali. Vai bater 45, 50 mil ali se ele der uma escorregadinha. Cara, isso aí é 500 pizzas. A gente faz 500 pizzas no primeiro mês. Com a campanha de marketing que a gente faz. Então, se o cara seguir o processo, seguir o cronograma de implantação, bate o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Por que a gente fez isso também? Por conta da dor de passar 1 ano botando dinheiro no bolso, tendo capital de giro. E hoje, no Brasil, muitas empresas quebram por conta de falta de capital de giro. Capital de giro é aquele capital que você precisa para fazer a empresa ter fôlego. Então, se a gente consegue bater já no primeiro mês, aquele negócio já dá aquela respirada boa. Então, você traciona mais o negócio, você consegue alavancar mais e retornar o investimento mais rápido. Esse é o nosso ideal. Mas tem que seguir o processo, se não seguir... Porque não é fácil, jeito, né? É muito trabalho, né? Com certeza.
É trabalho. Então, a ideia é essa, a gente organizar tudo bem certinho para o franqueado. Então, eu falo isso para os franqueados, para os candidatos nessa jornada. Então, ele vai... Tem algumas reuniões para a gente chegar no final. E durante essas reuniões, na primeira qualificação, eu tenho um sistema que ele se cadastra no nosso site lá, já tem um robô automático, ele já manda a mensagem pro cara já para qualificar ele. Para eu entender, porque assim, a franquia precisa fazer sentido pra gente, franqueadora, e para o investidor, para a investidora lá, que tá procurando. Com certeza. Então tem que fazer sentido para as duas partes. Então a hora que a pessoa chega interessada, ela tá com bastante dúvida. Então eu vou segmentando ela para ela entender como que funciona o negócio. Olha, a gente é uma pizzaria delivery, tem todos esses processos padronizados. Eu já te mando a mistura da massa da pizza pronto para o seu colaborador só botar numa máquina, a máquina fazer tudo sozinho, depois ele só vai fazer em porções, deixar tudo pesadinho. Porque o que acontece? A maioria das pizzarias, o queijo, a pessoa dá uma mãozada no queijo e bota na pizza. Só que a minha mão é um tamanho diferente, a tua já é outra, a outra já é outra mão. Então, se eu boto o queijo, já as nossas pizzas vão ficar diferentes. Então, o cliente, ele fala, pô, essa semana veio boa, semana passada tava mais ou menos, vamos ver. A Douglas não tem isso. Toda semana tem que ser o mesmo padrão. E aí tu perde, tudo né? Pesadinho. Tu perde esse cliente, porque numa semana, vamos ver, na outra, eu já pedi de outro lugar, esquece, não volta mais. Exatamente. Então, tudo isso eu converso com os nossos franqueados, e aí tem essas reuniões que eu falo, é assim que funciona, você vai investir tanto, não é renda passiva 100%, você vai ter que estar ali, né, na frente, botando muita energia no negócio, treinando o seu time, vai ter que contratar, não pode ficar preso na operação. Porque eu converso com alguns pizzaiolos também, o cara vem, como é que funciona esse negócio? Eu falei, cara, você quer virar um empresário do ramo de pizza delivery ou você quer continuar fazendo pizza? Porque às vezes o cara tem essa paixão. E tá tudo bem também, E tá né? tudo bem, não tem o certo e errado. O cara tem a paixão de ficar lá fazendo pizza, cara, ótimo, legal, você pode ter muito sucesso nisso. Só que no nosso modelo de negócio, eu não posso deixar o franqueado fazendo pizza, porque senão ele não faz o marketing, não faz as parcerias que ele tem que fazer, ele não faz a reunião de marketing digital que ele tem que fazer, ele não treina o time que ele tem que treinar, ele não fica com a recepcionista vendo se a recepcionista tá fazendo, tirando o pedido corretamente. É fundamental também, entendeu? Tá recebendo bem o cliente, Exato. Né? Então, assim, eu preciso que o franqueado ele faça a gestão e não vire o fazedor de pizza. Então, eu faço isso antes de ele chegar na reunião, eu já alinho com ele. É isso que tu quer? Você quer virar um empresário? É isso que eu te ensino. Te ensino a sair do zero a faturar mais de 100 mil reais com pizza. É isso que você quer? É isso. Então, beleza. Então, a gente vai avançando. Ah, não, eu pensei que era outra... Não, então fechou. Obrigado, né? Vai atrás. Tem algumas franquias aí que você pode ir atrás e tal. Mas por que antes eu tinha um time de vendedores, hoje eu tirei, né, para realmente eu ficar mais focado ali e eu faço as reuniões. E eu achei interessante que o começo do processo ele é automatizado, porque eu imagino também que deva chegar a um volume maior do que tu realmente vá dar conta de contatar todo mundo e os leads, né? Não deixam de ser potenciais clientes, acabam não sendo tão qualificados. Às vezes a galera também só tá curiosa, só tá interessada em saber como funciona. Às vezes pode ser até um concorrente. Tem a gente bastante. sabe que o mercado não é, né? Ninguém tá puro. É isso mesmo, não. A automação, por isso que eu voltei, porque antes eu tinha os vendedores e tal. A gente acabou colocando um ou duas pessoas erradas na rede ali. Porque eu, como sócio, a minha preocupação sempre é fazer o negócio ser sólido e sempre o foco no longo prazo. Né? Esse negócio de ganhar muito dinheiro da noite pro dia, isso para mim não funciona, né? Eu gosto sempre de ver o que funciona a milênio. Bom, se 2.000 anos funciona esse negócio... Não vai ser agora, na minha vez, que vai mudar. Então, assim, então foca a longo prazo. Então, a gente tem sempre nossa intenção é manter o nosso negócio sólido, né? Tanto pra gente, pros franqueados e tal. Porque a gente mexe com muita gente, né? Muita gente dependendo do emprego, né? A gente paga muito imposto. Então, a gente precisa ter muita seriedade e muita honestidade nisso. E aí, a gente acabou por ter time de vendedores e tal, os caras agressivos acabaram botando gente que não deveria botar. Então, não por isso era que, tão alinhado, né? Porque daí você muda, né, a rota, daí acaba atrapalhando. E, enfim, daí a gente já tirou da rede também. Tranquilo, faz parte, tá? Eu também converso com outros franqueadores, assim. Entendo que isso é do jogo também, não tem problema. Acontece, né? Então, só que a gente tem que estar ali ativo para poder ajustar rápido, né? E eu sempre falo isso, fiquei viciada em falar isso aqui agora, mas o negócio eu vejo que tem mais sucesso quem erra rápido e acerta rápido. Isso. Porque você poderia ter continuado com uma equipe, de repente, que até não fazia tanto sentido por muito tempo, tentando treinar. E, cara, não, percebi que isso aqui não vai funcionar.
largo, sabe? A gente também precisa aprender a errar e melhorar e acertar e errar de novo e assim consecutivamente. Tu tava comentando que que você mira muito em crescimento a longo prazo, mas vocês também já tiveram um crescimento considerável pra caramba num curto prazo, né? O que a gente pode esperar? E aí até se tu puder compartilhar com a gente alguns desses dados de crescimento, dentro daquilo que não for sigiloso, óbvio, compartilha conosco e o que a gente pode esperar do futuro. Bom, com a rede de pizza, né, o crescimento dos nossos franqueados é em torno de 15 a 20% do crescimento mês nesse primeiro ano. Porque ele realmente precisa fazer essa rampagem. Então a gente já tem franqueado que eu sempre converso com as pessoas, porque a gestão, né? Como eu sou prova disso, que eu tinha um negócio numa cidade e dei errado, e tempos depois eu montei o mesmo negócio no mesmo segmento, com uma roupagem diferente, com processos diferentes e deu certo, eu sempre falo. A empresa é o reflexo do dono, né? E o time é o reflexo do líder. Então, se o dono fizer as coisas que tem que fazer, ele vai rampar essa unidade e ao longo desses 12, 13, máximo 15 meses, ele atinge esse ponto de mais de 100 mil reais de faturamento. Só que na prática, a gente já teve franqueado que em 6 meses faturou 130 mil, de franqueado de Vila Velha, o Rafa, sangue no olho, porque daí é o perfil do empreendedor. Com certeza. Sangue no olho, quer fazer o negócio acontecer, fala rápido e teimoso, e bate o pé e vamos pra cima. Então é um perfil. Tem cara que é um perfil mais tranquilo, que ele gosta de ir sentindo e tal, então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, nas unidades de franquia, o crescimento médio é esse, de 15 a 20% mês, depois ele atinge um platô aí de 100, 120 mil reais de faturamento e fica naquela estrutura. Por quê? Porque aquela estrutura foi montada para isso, que o forno é um pouquinho menor, tem algumas bancadas, aí se ele quiser aumentar, ele vai ter que investir um pouquinho mais, aí bota mais um forninho, bota mais uma bancada, contrata mais uma ou duas pessoas para daí ele escalar a produção dele. O legal do delivery é isso também. Sim. Então dentro da mesma sala você consegue, consegue fazer 1.500, 1.600 pedidos no mês naquela estrutura. Aí você bota mais um forno em cima do outro, bota mais um funcionário, mais uma bancada, você consegue botar 2.000 pedidos, 2.200 pedidos. Aí você começa a escalar o teu negócio. Esqueci de perguntar, o delivery é próprio ou acabam utilizando as plataformas que já tem disponíveis? Tem, a gente usa a plataforma também. Só que aí é outro know-how que a gente faz, tá? Nossa. Como é que funciona? A gente tem, dentro do iFood, a gente tem um gerente dedicado lá. E a gente consegue, junto com ele, a gente, nas reuniões que a gente faz, e é um cara excepcional, porque ele ensina, porque o iFood é o maior player da América Latina de delivery. Então, assim, tem muito dono de delivery que reclama, que o iFood me explora, que não sei o que. Eu falei, cara, quem aprende não depende. É o que eu falo pros nossos franqueados. Quem aprende não depende. A gente aprende a trabalhar com o iFood, ok, é um baita de um parceiro. E é meio que negociável, né? Você precisa estar presente lá. Exato. As pessoas estão lá. A gente fala muito aqui, tu precisa estar onde estão os teus clientes. E é um processo de adaptação também, né? Exatamente. E a questão aqui do delivery, a gente tem uma particularidade que 75% das vendas é por site próprio, não é pelo iFood. Olha só. 25% é iFood. Por quê? Porque o iFood, a gente vai pegar o iFood, a galera que é fiel ao iFood. Porque o cara tem lá no celular dele o iFood, aí tem lá o cartão dele já tem o endereço dele, ele tem os cupons que ele vai comprando, porque o iFood sabe trabalhar isso, fidelização de cliente. Então, o cara tá lá fiel à plataforma. Então, ok, a gente vai estar lá no iFood justamente para pegar esse cara que tá lá no iFood. Só que tem muita gente que não tá ainda lá. E aí a gente pega o cara lá pelo digital. Então, essa junção de plataformas que a gente passa nos treinamentos, que é a nossa campanha comercial. Como que eu faço a atração? Que é o pilar comercial. Como que eu faço a atração desses clientes? Então, tem algumas formas que a gente faz. No treinamento eu passo 14 formas de fazer a atração de clientes para o delivery. Tem muita coisa que o pessoal nem sabe que existe, que a gente faz e que a gente consegue atrair clientes para nosso cardápio digital. E o cardápio, ele tem também que ter um layout próprio, certinho. Amigável, né? Porque toda essa experiência que tu comenta do iFood só funciona porque a gente não tem atrito. Tu entra ali e a tua vida tá extremamente facilitada. Às vezes, 3, 4 cliques, tu faz um pedido, fechou. É isso que a gente tá buscando, não é porque é o iFood, sabe? Não, é a experiência do usuário. E o iFood, ele tem todos esses dados. A gente consegue acessar esses dados. Tem um mapa de calma. A gente vai abrir Balneário Camboriú. Cara, antes de achar o ponto, faz a reunião com o iFood, a gente abre o mapa de calor da cidade,
ver aonde que é o melhor bairro que vende mais pizza, eu consigo ver o que vende mais sushi, o que vende mais marmita, consigo ver os dados todos. Então, o iFood é uma plataforma de dados. Sim, acaba sendo um parceiro também. Parceiro, né? Então a gente consegue identificar ali, a gente tem um sistema de geolocalização também, que consigo comparar bairro, classe A, classe B, classe C da população. Então a gente faz todo esse mapeamento para a gente acertar o local, né? Então isso ajuda muito na probabilidade de sucesso do negócio, né? Então essa atração de clientes pelo iFood, eu não tenho nada a reclamar, né? Eu acho que, claro, tem algumas coisas, questão de taxa e tal, mas a gente evita essas taxas quando a gente aprende a não depender do iFood. Então a gente entrega os nossos motoboys, a gente usa o motoboy do iFood esporadicamente, é forma estratégica. Pô, eu tô muito... bombou demais aqui, e aí eu preciso, né, o meu motoboy foi entregar, tô sem motoboy aqui, pum, daí eu peço a sob demanda do iFood, aí vai lá. Então a gente ensina essas particularidades do delivery para a pessoa ter sucesso no delivery, porque são muita coisa. Para o cara for aprender sozinho é muita coisa, né? Isso muitos anos, né? Pô, se você já tem todo esse aprendizado, por que não utilizar? Mas eu te interrompi, a gente ia falar sobre o futuro. Aí eu fiquei curiosa com o negócio da plataforma. Então, o que aconteceu? Do futuro, eu tô reestruturando a parte comercial, essa questão da automação, né? Então eu quis fazer algumas automações para facilitar tanto a parte do candidato ter uma resposta muito rápida, né? Ele se cadastrou, ele já tem uma resposta, cara, ó, bacana, entendi que você quer, né? Obrigado pelo contato, eu preciso dessa informação para eu ir te entendendo. Aí ele passa por ali e já vem para mim, né? Eu já começo o contato com ele, entendendo o que ele está buscando, se ele já tem experiência no ramo de alimentação, se não tem. Enfim, para eu ir qualificando essa pessoa, para ele entender o negócio, se é para ele ou não, se vai estar fazendo sentido ou não, né? Ele passando, a gente vai para as reuniões. Então, essa estruturação justamente é para a gente poder escalar a venda, né? Então, minha grande meta é vender de 3 a 5 franquias mês, para a gente poder chegar no número de 50 unidades aí até metade do ano que vem, ali, a nossa meta interna ali. Mas eu preciso estruturar essa parte comercial muito bem estruturada para eu poder atender muito bem esses franqueados, né? Esses candidatos, para que eles entendam, vejam se realmente faz sentido e, ao mesmo tempo, trazer gente boa. Gente que realmente quer fazer parte do negócio, realmente quer fazer o negócio acontecer. Porque a gente já vetou algumas vendas, né? E eu estando ali na ponta, eu consigo... Como eu já tenho um pouquinho calejado nesses anos aí, eu consigo faço uma leitura, mas eu vejo, cara, às vezes o cara só tem grana. E a gente não precisa só de grana. A gente precisa de grana e o cara que vai... Então, aí eu falei, cara, ó, entendo que você tem dinheiro, legal, mas se tem alguém que possa ser o operador... Aí o cara já toma um susto, né? Aí ele, cara, faz sentido. Obrigado por ter sido transparente comigo. Porque eu acho que essa transparência é fundamental. E aí ele fala, cara, vou ver se o meu irmão consegue e tal. Daí a gente consegue ver e às vezes dá certo, mas às vezes não. Né? Eu tenho um amigo franqueador que ele vendeu 5 unidades só para investidores e, cara, deu tudo errado. Porque realmente, às vezes o cara tem grana e é um desafio ter mão de obra hoje, né? Então às vezes o cara tem grana, quer investir mais, só que não esbarra na mão de obra. E aí a gente já entende disso e fala, cara, precisamos de uma mão de obra muito boa. Você vai conseguir pôr energia para treinar o time? Fala, cara, não tenho, eu tenho meu trabalho aqui, ganho muito bem aqui, mas eu não consigo tocar a pizzaria. Então, pra gente não faz sentido, não vai dar certo. Então eu tô ali como um filtro, sabe? Que se eu boto um vendedor muito agressivo, o cara vende pra todo mundo. Vai querer fechar, Exatamente. né? E também não tá errado. Não tá errado. Vai ter a meta lá pra bater tudo certo. Mas precisa ter essa sensibilidade. Porque é isso. A pessoa que tá numa posição de gestão, ela vai ter esse olhar voltado pro longo prazo. Ela vai saber que isso pode estar custando, pode estar gerando muito dinheiro agora, mas lá na frente vai ter um custo muito maior e não vai valer a pena, não vai fechar essa conta, sabe? Isso mesmo. A gente já falou bastante aqui sobre a estratégia de manter a satisfação e a lealdade, principalmente dos clientes. Mas sou curiosa para saber mesmo, como que é esse relacionamento com os franqueados? Imagino que vocês trocam bastante, que eles te trazem também bastante informação para tu devolver em potencial de crescimento para eles, né? A gente tem um sistema de consultoria, né? Então a gente tem um time de consultoria, né? Uma das nossas consultoras, ela foi consultora minha de uma franquia. Então eu fui lá, Mari, então, deixa eu te perguntar, você não quer vir para Douglas aqui? Daí ela veio, conheceu, se apaixonou também pelo modelo. Que legal. E veio pra gente aqui. Por que a gente quer gente no time que tenha experiência, que tenha chão de franquia,
né? Como eu e o meu outro sócio, o Veronese. É Marcos também. Eu tenho um sócio que chama Marcos. Nós somos 2 Marcos Vinícius, só muda o sobrenome. Olha a doideira. E aí, Mundo pequeno, né? Qual a chance? E aí a gente era sócio nessa outra franquia também, e a Mari era nossa consultora. Falei, cara, essa mulher é diferenciada, ela, pô, potencial. E aí a gente trouxe ela por quê? Porque como a gente tem experiência no franchising e tem as suas particularidades também o franchising, que é um cara que aposta investir na marca e tal, o cara que põe as fichas deles ali, às vezes é o dinheiro da vida inteira, que foi o que aconteceu comigo lá em 2015. Era o dinheiro é o que eu tinha, que eu não tinha, eu botei naquele negócio ali. Então, eu não tinha plano B. Meu plano A tinha que dar certo, né? Então, a gente tem essa realidade. Então, os empreendedores, né? A gente quer ter pessoas no time que realmente tivessem passado por isso e sabem. Então, ela sabe ter essa troca, essa conversa com os franqueados, porque a gente tem que fazer uma consultoria, né? Então, como a franquia, ela presta essa consultoria, a gente tem o calendário, ela fala, ó, toda segunda-feira vamos fazer reunião. E às vezes o franqueado tem muita coisa para fazer, né? Porque é um empresário, então tá sempre correndo e tal. Então a consultora às vezes até dá uma puxadinha, ó, cara, então vamos parar aqui. Não pode faltar. Vamos fazer reunião aqui, a gente precisa ver qual é o teu desafio dessa semana. Pô, é venda, é time, é o quê? É liderança, tem que fazer qual é a tua... Vamos puxar aqui, a gente vai ver, ó, vi que teu ticket médio tá baixo. Pô, vamos aumentar, vamos fazer campanhas para aumentar o teu ticket médio aqui. Porque, pô, você vendeu tanto e já era para estar faturando 100 e poucos mil. Faturou 99, 98. Pô, se a gente aumentar, ajustar um pouquinho aqui, você já... Então, é esse processo de consultoria, né, que a gente tem que fazer. Porque é isso, como eu falei lá no início, a franqueadora é uma escola. Então, às vezes, a pessoa nunca fez pizza e ela também nunca teve um negócio na vida. E, às vezes, empreendedor, cara, às vezes o pessoal romantiza e tal, mas, cara, é puxado, é trabalhado. Certeza. É muito boleto para pagar. Então, às vezes, o cara não está acostumado com essa dinâmica de fluxo de caixa, de colocar as datas de investimento corretamente, de parcelar corretamente. Então, tudo isso a gente tem que organizar. Do zero, a gente tem que ensinar o cara a virar um empresário, né? Pensar estrategicamente, ser um cara comedido, não gastar do jeito que, né? Misturar as gavetas. Você fala, tem muita gente que mistura as gavetas da pessoa física e da pessoa jurídica. Aí a gasolina do carro, a empresa que está pagando, a escola do filho, a empresa que está pagando. Aí quando você vê, a empresa tá ficando sobrecarregada, o negócio é ruim. Mas, pô, você tá botando o peso na empresa que não era dela para ela carregar. Então, você separa as gavetas, né? Então, a gente conversa muito sobre isso e que é comum, né? A gente sabe que é comum, então a gente tem que ensinar e incansavelmente, né? Fazer esse trabalho mesmo de educação 1 a 1. Perfeito. E por isso tem também a Universidade Douglas, tem as nossas aulas lá de venda, de gestão, né? Tudo para a gente aumentar esse nível de consciência dos nossos franqueados que são empresários, né? Nossa, com certeza. E me parece que vocês acabam se aproximando muito deles e por conta disso tem sucesso, né? Com certeza esse é o modelo de sucesso, muitas aspas, porque a gente sabe que requer também muita energia, muito esforço, muito trabalho, não é? Não existe fórmula, REC, não tem caminho mágico, gente. Não existe pílula. Exato. Pra gente encerrar, tem uma pergunta muito clássica aqui no Media Market Podcast, Marcos, que é basicamente assim. O episódio acaba, ele é finito, mas quem tá nos ouvindo até aqui com certeza tem interesse ou na Douglas em específico, ou no modelo de franquia, ou mesmo quer te conhecer melhor como empreendedor e empresário. E aí, fica na tua missão de compartilhar com a nossa audiência algo que eles possam consumir pra dar continuidade nesse nosso papo. E aí, uma pergunta aberta mesmo, ela é um pouco difícil, eu sempre dou uma enrolada aqui pro pessoal ir pensando, mas pode ser assim, vou te dar dicas. Tem gente que indica livro, tem gente que indica evento presencial, tem gente que indica a própria rede social, quem produz muito conteúdo online acaba indicando pra galera seguir e acompanhar por lá. Mas é aberto mesmo, fica à vontade. O que eles podem consumir aí pra dar continuidade nesse nosso assunto? Sobre gestão, tem um livro que eu tô lendo agora, que é o Scaling Up, Escalando o Seu Negócio. É um livro mais denso, assim. Só que ele, pô, é muito bom. Você tem que estudar mesmo, não é um livro fácil, rápido, então eu tô aí um tempinho lendo ele. Tem que ler com a canetinha do lado. Você vai lendo e aí ele vai falando sobre a parte, né, da diretoria, o que você tem que fazer, organizar a parte... E aí ele dá algumas ferramentas também de você... Então é um livro que tem tarefas
Então, aí você coloca os nomes dos sócios, fala, cara, o que esse sócio pode fazer? Vou organizar aqui, vamos... Para justamente ir organizando a tua companhia para ela ir escalando. Né? Eu gosto de leitura assim, porque às vezes a gente tá lendo e aí não consegue tangibilizar, não consegue passar aquilo pra prática. E aí, se o livro te obriga a já seguir essa dinâmica, é melhor, né? É isso. E aí, o autor, não me lembro, é Verne alguma coisa. É meio estranho assim o nome. Mas é escalando seu negócio, Não, eu coloco aqui na descrição depois. E aí é um livro de gestão assim, um pouquinho mais complexo e tal. E aí de liderança tem aquele Comece pelo Porquê, né, o Simon Sinek e tal. Liderança com Propósito também é muito bom, que é um livro mais fácil de ler. A minha rede social é @MarcosMendes_. Eu não posto muito conteúdo, sou um cara mais low profile no momento. Né? Tô com muito trabalho muita offline. Muita coisa pra fazer, gente. A vida off dá trabalho. Dá trabalho. E a vida online também dá muito trabalho, né? Então você precisa estar ali gerando um compromisso, né, com o pessoal. Mas entra lá no @DugasDelivery também para conhecer um pouco a pizza. Conhecer um pouco lá a nossa a Gabi lá, a menina do marketing, tá fazendo uns vídeos muito engraçados agora. Ela tá dessa questão de viralizar, coisa e tal. Ela tem essas... E aí tem uns vídeos lá que eu dou risada, assim, eu dou uma... Curte junto. Então... Mas é isso, eu acho que é uma jornada bacana de fazer, não é fácil, né? A jornada empreendedora, ela é uma jornada que dá muito trabalho, né? Hoje a gente tem um dos maiores desafios do empresário é liderar, né? Eu acho que se formar times voltado para alta performance, para você performar bem, o pessoal focar em meta, focar em resultado, para que todo mundo ganhe também. Eu acho que isso é um nosso desafio e também dizer que a gente nunca está pronto, né? A vida, eu acho que é uma maratona, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Eu acho que essa inquietude é um pouco disso também, de querer sempre aprender, evoluir e estar sempre disposto, humildemente, né? Disposto a aprender e a ensinar também o que eu consegui ensinar. Estamos aqui para isso. E agradecer a presença aqui, foi maravilhoso. Imagina. A gente que agradece, tenho certeza que esses insights que tu foi trazendo ao longo do episódio foram muito valorosos para quem nos ouviu até aqui. Fica o convite, inclusive, para você que está nos ouvindo deixar algum comentário, alguma dúvida. O Marcos, com certeza, vai ter aí disponibilidade de responder conforme a agenda dele permitir. Obrigada novamente por ter topado trocar essa ideia com a nossa audiência. Bom, já passou pra gente as redes sociais, mas o microfone tá aberto aí para você se despedir. Fechou, Lu. Obrigado. Foi um papo bacana, né? Eu sempre adoro falar sobre negócio, sobre... Dá pra ver que você brilha o olho. Nossa, eu sou apaixonado. Isso é fundamental. É engraçado. Não é fácil, é porrada todo dia e eu sou apaixonado por isso. É impressionante. Então, até tava falando, a gente contratou o João, que agora é o nosso head de operações das clínicas, para ele poder... ele tá nessa fase de treinamento, assim. Eu falo, cara, a gente tem que amar as pessoas, porque para você aguentar esse tranco, você tem que amar esse negócio, porque não é fácil. E aí, cara, você tendo paciência, treinando o time, cara, o negócio vai acontecer. Então, assim, só agradecer mesmo. Passou rápido, né? A gente fica nervoso. Será que, né, eu vou ter conteúdo? Passa rápido, já deu quase 50 minutos. Será que eu vou ter conteúdo pra falar? E, falava mais umas 10 horas aqui ainda. Mas tá tranquilo, obrigado mesmo. Espero ter respondido à altura do podcast, que é um podcast, né, sensacional. Já assisti uns episódios ali. Até pra ver como é que era e tal. Tirar um pouquinho do nervosismo. E, nossa, sensacional. Só conteúdo top mesmo. Espero ter respondido à altura. E também, quem precisar de mim, só me dá um toque lá. O que eu puder ajudar, colaborar. Acho que faz parte eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Quem, né, procura um pouquinho disso. E pelo que eu passei na prática, o que eu consegui colaborar, eu acho que faz muito sentido pra mim. Obrigado. É muito linda essa generosidade. E isso vem normalmente de quem teve mentores, passou por esse processo lá no começo e teve quem ajudou mesmo, quem estendeu a mão nesse momento de aprendizado. Muito bacana, tenho certeza que quem está nos ouvindo também curtiu. Como o Marcos disse, tem muito conteúdo disponível lá em media.market/podcast. Eu te espero lá. E até o próximo episódio. Terça que vem estamos de volta. Tchau, tchau.